Eu quero tributar a Deus a honra de estar mais uma vez aqui neste lugar, nessa casa. Eu sou de casa já, né, pastor? Sou de casa, né? Eu fico honrado pelos irmãos sempre lembrar do nosso nome, né? Pastor Reinaldo é um pastor que ele mora no meu coração sem pagar aluguel. Ainda bem que a minha esposa não tem ciúme, né? Glória a Deus. Muito honrado de estar aqui nesta bela igreja, esses irmãos receptivos. A presença do Espírito Santo de Deus é tão forte nesse lugar. Eu estava falando aqui com o presbítero Marcelo, e pensa no homem ruim de chorar sou eu. Minha esposa está ali, ela sabe disso, ruim de chorar mesmo. Fizeram surpresa para mim, para cair uma lágrima difícil. Mas hoje eu me contei aqui já. Deus está com uma presença muito forte. E quando você acha o texto bíblico, Lucas capítulo número 8, versículo 22, quero lembrar aqui que o Espírito Santo de Deus ele me lembrou. Da última vez que eu vim aqui, o Senhor deu uma palavra para o pastor sobre um vento que estava por vir. O pastor lembra dele, sim. E eu, sentado aqui, o Espírito Santo de Deus, o Senhor dirigindo o culto, transitando para lá e para cá, e eu te olhando, acompanhando os seus passos. E o Espírito Santo de Deus me direcionou para te dizer: tu é uma árvore, e essa árvore ela tem muitos frutos, mas sacudir a sua árvore, derrubar os seus frutos, alguns, as folhas caíram, atearam fogo. Mas uma coisa, sua árvore está com a raiz junto ao ribeiro. E o Senhor ele mandou te dizer, antes de começar a pregar, que hoje eu estou debaixo da unção profética. Deus vai falar contigo. Eu nem sei se eu vou pregar hoje, tá bem? Glória a Deus. Manda te dizer: o tempo chegou. Quem te vê assim, com essa disposição para a obra de Deus, não sabe o quanto o Senhor e a sua esposa peleja para estar de pé diante dessa obra. Mas me diz o Senhor a tua vida, descansa, porque nesta noite em especial, Daniel capítulo 10, versículo de número 12, a última parte do texto, cumpre na sua vida. Eu vim por causa das tuas palavras. Já tenho eu preparado uma porta, para que esta porta, quando tu entrar por ela, nesse ano de 2017, ainda, no primeiro princípio será que não perca, mas depois tu vai entender o projeto de Deus na sua vida. Essa porta é para tu ficar exclusivamente para a minha obra, porque vou soprar o teu nome, como eu já tenho dito, que farei grande nesta cidade. E se for possível, eu vou abater, eu vou arrancar, vou derribar, para tu trilhar o caminho que eu tenho projetado para você. 2017 será um ano tão grande na sua vida, que semente nascerão em terras secas, e que este lugar experimentará um poder tão grande, que impactará esta cidade pelos milagres que ocorrerão através da sua vida. Nesta porta entrará pessoas cancerosas e serão expelidas. Vai vir pessoas te ajudar? Vai, mas é as tuas mãos que serão ungidas.
Não se preocupe com o alimento para dar ao povo, porque o alimento colocarei eu, e tu somente distribuirás como canal de bênção. Esta igreja será mais abençoada por intermédio da sua vida. Quem estiver do seu lado acompanharão e receberá dos milagres que eu tenho sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Versículo 25 do capítulo de número 24 e 25 do capítulo de número 8 diz assim: E chegando-se a ele o despertar, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Podem sentar, muito obrigado. Obrigado. Adiantado, foi falado aqui comigo, está presente Marcelo, Ministério Linhares, cantor Joaquim, músico, levita, legal Senhor. Está também o levito Daniel lá no fundo, né? O operador Daniel, amém. Glória a Deus. Esposa e os dois filhos estão aqui, e a irmã Daniela, esposa do irmão Joaquim, que está conosco aqui nesta noite, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui muito propício para o culto de hoje. Esse texto ele é bem conhecido. Nós sabemos, porque toda vez que alguém entra em um período de aflição ou aflições, normalmente usamos esse texto para dizer que Jesus acalma a tempestade. Esse é um texto bem usado. Mas eu não quero aqui prender nos contextos desse texto, porque ele no pano de fundo, porque a hora já está avançada, Deus ainda tem algo muito para falar com você nessa noite. Mas somente para você entender o que Deus quer tratar contigo, esse é um texto onde fala do milagre que Jesus operou e deixou os seus discípulos maravilhados. Milagre já não se explica, milagre se aceita. Jesus ele operara milagre de forma extraordinária, onde coxos andavam. Dá para entender? O coxo é diferente de paralítico. O coxo é aquele que não tem a parte da perna e ele andava. Não me pergunte como, se nascia a perna, não me pergunte como, eu sei que aconteceu milagre, e a Bíblia fala e eu acredito, e bom final. E os discípulos ficavam maravilhados, mas neste milagre chamou a atenção deles. E Lucas narra, Mateus narra, Marcos também narra. Esses três evangelistas, eles narram essa história. É uma história muito bonita, porque tinha uma ordem de Jesus. Jesus, depois de fazer grandes milagres, tinha um projeto de estar do outro lado do mar, ou seja, do lado, e ao partir, a Bíblia é enfática e nos diz que ele chama, convoca, vamos para o outro lado do mar. De princípio ele começou uma briga, entre aspas, repreendendo os espíritos imundos que estavam dentro da sinagoga, e ali repreendendo esses espíritos o encontrou no meio do caminho, possuindo pessoas, e ele ia repreendendo. Mas quando ele passa por outro lado do mar, a Bíblia fala que ele descansa, ele planeja em deitar-se com Deus
e também como homem, 100% Deus, 100% homem, no seu corpo físico, ele sente a necessidade de descansar. E a Bíblia vai dizer que ele deita na proa do barco. E quando ele deitado na proa do barco, no lugar separado para descansar, um barco pequeno, não tão moderno como os nossos dias, 12 homens com Jesus, 3 deitado, ele estava no barco. Quando ele deita, ele dorme, tudo está acontecendo normalmente, tudo está seguindo conforme os costumes dos pescadores. Nós conhecemos que ali estava Pedro, Tiago, João e André, pescadores por profissão, e a Bíblia vai dizer que esses homens estavam ali com Jesus no barco, tomando por ocasião esta tripulação aos seus cuidados. Jesus está descansando, e a Bíblia vai falar, não sei se estava no meio do mar, não sei se estava no início do mar, não sei se estava chegando, mas a Bíblia fala que este mar começou a se levantar por causa de uma tempestade. Ao olharmos dentro desse texto, Lucas vai falar que era um mar, um vento no lago. Nós conhecemos aqui a Lagoa de Paranã, é bem parecido com o lago, e não tem ondas, por mais que seja maior que seja a tempestade, não se cria ondas volumosas por causa do seu feito, da forma que é. Então não tem como criar. E este lago, Lucas, como historiador, pontua, era um lago algo calmo, um lugar para pesca. E de repente, quando eles estavam indo, se levanta um vento no meio do lago. Este vento ele começa a vir de uma forma muito forte. Eu não sei se ele foi como um furacão, mas foi um vento forte a ponto de fazer ondas grandes e a ponto dessas ondas derramarem água dentro do barco. Imagine comigo agora os pescadores aqui. Eu quero crer que tem alguns que amam a pesca, entendem de pesca, porque eu não sei pescar nada, só pesco peixe frito, tá bem? Não pesco nada. Mas os pescadores sabem que não é normal se levantar a tempestade no meio do nada. Geralmente você olha ao tempo, o tempo está bom, de repente a tempestade ela é avisada. E essa tempestade ela chegou de repente. E de repente quando se levantou, Lucas vai dizer que de repente, quando Jesus adormeceu, Jesus dormiu, Jesus estava deitado e ele adormeceu. De repente levantou-se um vento. O narrador vai dizer isso, de repente, depois que ele adormece, levanta o vento. E nós vamos entender nesse texto aqui. A Bíblia vai dizer que algumas vezes o mar ficou revolto. Algumas histórias. Nós vamos ver que Deus criou um reboliço no mar vermelho com o vento para que ele fosse aberto e o povo passasse do outro lado. Foi Deus que criou. A Bíblia também vai dizer que Deus criou, mandou o vento. Vai lá, vento, açoita o mar de Nínive, porque da região de Nínive, porque Jonas está fugindo. E se ele está dormindo, esse barco precisa ficar ali açoitado para que Jonas entenda que ele tem que ir para aquela cidade, não para Tarsis. A Bíblia vai dizer que Deus deu ordem. Mas nesse texto aqui, nós não vemos Deus dando ordem para o vento vir. Simplesmente o vento levanta, esperou Jesus adormecer. É nesse ponto aqui que eu quero adiantar para você o que Deus quer falar conosco aqui neste lugar. Quando Jesus adormece, sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia de água. Agora imagine comigo o desespero dos discípulos. Imagine comigo o desespero de Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores. Os outros apenas estavam juntos e eles remando para um lado, para o outro, tentando sair daquela tempestade. Mas eles não estavam conseguindo, porque o vento estava soprando e estava muito forte. Agora imagine comigo um barco enchendo de água com 13 homens, que não era um barco tão grande. Imagine comigo o peso daquele barco e o desespero dos discípulos.
De repente, quando eles olham, a água começa a entrar no barco. Imagine comigo eles conversando entre si. Não, nós vamos sair dessa porque nós somos pescadores e nós temos as nossas habilidades. Quem sabe alguém poderia dizer: mas nós poderíamos aqui despertar o mestre. Vamos acordar Jesus. Quem sabe Pedro, por mais afoito, não sei se foi ele, poderia dizer: mas Jesus é carpinteiro. O que um carpinteiro entende de pesca? O que um carpinteiro entende de mar? Imagine comigo as discussões entre eles. Deixa ele dormir, que nós vamos descobrir uma maneira de sair disso aqui. E eles começam a rimar. Mas o vento se levantava, o mar estava revolto, o mar estava em fúria, e as águas estavam enchendo o barco. Agora imagine Pedro olhando para trás, eu vou dizer assim, gritando para alguém, dizer: olha, nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos remando aqui, vocês não podem ficar aí parados. Vamos tentar fazer alguma coisa. Quem sabe um dos discípulos poderiam dizer: mas nós vamos fazer o quê? Nós não somos pescadores. Mateus poderia dizer: eu só sei lidar com as contas. Judas poderia dizer: eu sou tesoureiro. Eu não sei aqui navegar porque eu não fui treinado para isso, que eu sou pescador. Imagine Pedro, pega o balde aí de dentro aí e começa a tirar a água pelo menos. Imagine os discípulos, a água entrando e um jogando água com a mão, de repente desespero, o barco está afundando e o povo está desesperado, e eles tirando água, tira aqui, entra ali. Você tenta imaginar uma tempestade? Tempestade não dá medo, não é isso? Tempestade fala de trovão, tempestade fala de relâmpagos, não é isso? Tempestade nos causa medo. Agora imagine no meio do mar, você olhar, só vê água de um lado, você olhar, só vê água do outro, para frente água, para trás água, e de repente você olhar, a sua única esperança se afundando. É aqui que eu quero pregar para você nesta noite. Aqui entrou pessoas, e estão entrando pessoas por esse dia, assim, vão entrar pessoas dentro desse templo, porque a igreja de Jesus é assim. É um hospital, ela funciona como um hospital, como um pronto-socorro de Jesus. Aqui, nesta noite, entraram as pessoas por estas portas desta situação. O mar está revolto na sua vida, as dificuldades estão se levantando diante da sua vida. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você não consegue ver uma saída. Você olha e vê, eu até planejo uma situação. Se eu fazer desse jeito, vai dar certo. Imagina com Pedro, se eu remar desse jeito, vai dar certo. Tenta entrar você no lugar de Pedro. E você olha para um lado e fala: se eu fazer dessa situação, eu vou sair disso. Se eu fazer desse jeito, eu vou sair. Se eu fazer dessa situação, desse modelo, eu vou sair. Mas quando você olha, você roda, e você só olha o seu barco se enchendo. O ano se virou de 2016 e você entrou 2017 cheio de esperança. Este ano vai ser o melhor ano da minha vida. Não é assim? Toda virada de ano nós planejamos desse jeito. Mas quando você olha, seu barco já está cheio de água de novo. Você começa a olhar, seu barco está rodando, e ele vai se enchendo. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer duas coisas para você. Tem coisa que quando a tempestade levanta na sua vida, que é para você fazer. Mas tem coisa que quando a tempestade se levanta na sua vida, é para Jesus fazer. Eu vou começar aqui para você falar com as coisas que é para você fazer. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece assim, aconteceu. Nada acontece pela circunstância. Não, aconteceu porque é a força do destino. Não. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem algo, tem um projeto. Existe algo. E Deus trabalha por tudo que acontece na sua vida. Só basta você deixar Ele trabalhar. Ah, mas isso quer dizer que esse problema que eu estou passando na minha finança, que é assim o clamor financeiro, esse problema que eu estou enfrentando na minha família, faz parte do projeto de Deus? Faz parte do projeto de Deus. Mas tem coisa que você plantou para você entrar dentro dessa situação. Tem coisa que você que colheu para estar nessa situação. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: seu barquinho está entrando de água.
seu barquinho já está com água e você não vê mais solução e já está começando a afundar, e você entrou por essas portas clamando a Deus, se profeta de Deus, para te dizer nesta noite que você não vai perecer no meio deste mar. Este mar não vai te afogar. Por quê? Porque Deus está além de qualquer circunstância da sua vida. Agora vem comigo. O que você deve fazer? Os discípulos, eles eram pescadores, tinha 4 ali, por sinal, os pescadores entendiam de pesca. Então, o trabalho de remar, o trabalho de tirar eles daquela situação era dos pescadores. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem ferramenta que Deus já te entregou na sua mão. Se você olhar o tema desse trabalho, quando Daniel planejou em buscar, já tinha saído a resposta. Ora, deixa eu pegar esse texto e parafrasear dentro do que eu quero dizer na proposta do texto aqui para você. Quando você propositou no seu coração em buscar a Deus resposta pela sua situação, já tinha saído a ordem da sua vitória. Mas então por que eu não recebi ainda? É porque você não está fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? A água está entrando num barquinho. Ah, eu não sou pescador, eu não sei remar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que direção tomar. Pega o balde, pelo menos vai tirando a água do barco, vai tirando. Faça alguma coisa, tenha uma atitude diferente. Deus nessa noite quer que você tome uma postura diferente. Deus nessa noite não quer que você fique olhando para a circunstância da vida. Ah, eu vou perecer. Ah, o irmão não gosta de mim. Ah, o pastor não me vê. Ah, minha família está com problema. Ah, meu Deus, e agora, hein, irmão? O que dá para você fazer, pelo amor de Deus? Pega este balde nessa noite e começa a esvaziar esse barco. Começa a esvaziar. Porque tem coisa na vida, irmãos. Tem tempestade na vida que ela é ocasionada por causa de nós mesmos. Os ventos se levantam às vezes porque nós plantamos eles. Aleluia. E você tem a ferramenta. A ordem da tua vitória já foi saída. Diga ao irmão que está do seu lado aí, fala para ele: a ordem da sua vitória já foi liberada. Fala com ele: a tua vitória já foi liberada há muito tempo. Seu barco tem muita coisa. O que eu tenho dentro do barco? Vem comigo, vamos descobrir o que você tem no barco. Seu barco está cheio de murmurações. O vento está levantando e você começa a murmurar, começa a questionar, vê problema em tudo, vê problema em todo, reclama de tudo. Aí seu barco só vai enchendo, seu barco só vai enchendo. Aí você começa a querer remar e não tem como, porque seu barco está cheio. Irmão, escute. Enquanto você não parar de reclamar e pegar o seu balde e olhar, ver seu barco enchendo da tempestade da vida, pega o baldinho assim. Ah, Deus não vai, meu Deus, sair do céu para dizer para você: ah, vai dar perdão, irmão, porque o seu barco está cheio de rancor no seu coração. Perdoa o membro da sua família, eu quero te dar vitória, mas tu tem um coração tão rancoroso, tão negro, tão preto, que não tem como eu te abençoar, porque se eu te abençoar, você sai pisando no meio de todo mundo. Você não é humilde. É você que tem que pegar o balde, joga fora. Orgulho, joga fora do barco. Oh, murmuração, pega o balde, joga fora a murmuração. Ah, crítica, joga fora. É você que tem que tomar uma atitude. Ah, mas pastor, não estou entendendo. O que eu tenho que fazer? Não é desse jeito. Eu vou buscar a vitória, receba a palavra profética, sai em casa maravilhado. Hoje eu recebi minha vitória, mas quando eu acordo, está lá a prova de novo dentro do meu barco. É por quê? É porque o seu barco está cheio de falta de fé. Seu barquinho está com falta de fé, você encheu ele. Pega o balde nesta noite. Deus tem milagre para você nessa noite. Eu vi aqui os filhos sendo ministrados, milagre já era. Se fosse comigo, tivesse
precisando de algo assim nessa parte, meu irmão, eu já tinha saído morrendo aqui. Por quê? Porque eu já ouvi Deus falar comigo. Mas tem pessoas que estão dizendo, não, eu quero ser revelado pelo nome. Deus hoje vai falar meu nome, meu endereço, revelar meu problema, minha situação. Ei, meu irmão, escute uma coisa: Deus não está interessado em expor a sua situação, Ele está interessado em resolver o teu problema. Jesus não é qualquer um que anda contando a sua situação na esquina, dizendo, olha, você está com câncer, você está assim, não, Deus quer resolver a sua situação, e você glorificar o nome dEle. É você que tem que tomar uma atitude e jogar para fora do seu barco. Dá um tapa no ombro do seu irmão e diga para ele que o seu barco está cheio, irmão. Como é que está seu barco? A tua vitória depende, fala para ele, a tua vitória depende do balde que você tem na mão. Oh, a resposta de Deus já chegou na sua vida. O milagre já foi liberado para você nesse lugar. O clamor já foi atendido. Então joga fora tudo que te impede de receber o teu milagre. Vamos remando. E alguém vai remar como? Alguém, Pedro, não vai dar não. Meus braços já estão cansados de jogar tanta coisa fora. Mas quanto mais água que eu jogo fora, mais água entra, porque o vento levanta-se dia após dia. O vento levanta mais forte, Pedro. Então não tem como eu jogar fora toda essa água. Já estou cansado. Deixa eu te perguntar nessa noite aqui, está cansado de jogar água? Está cansado? Porque a Bíblia fala de dois sentidos de água. Quando a Bíblia fala de água acompanhada de vento, ela fala de provação, fala de luta. Quando ela fala de água branda, ela fala de avivamento. E aqui tem duas dessa água. Como é que está a água na sua vida? O mar está revolto? Está cansado de jogar água fora? Quando Pedro olhou para um lado e viu, não tem mais jeito, não tem mais jeito, precisamos acordar o mestre. A água está enchendo o barco, mas ele está dormente, parece que ele não está nem aí para o nosso problema. Não é assim que nós falamos, irmão? Não é assim que você disse durante essa semana, até o dia de hoje? Deus não me vê, Deus não está nem aí para a minha situação. Não é desse jeito, às vezes, que você até cogita no seu coração e dizer, eu tenho fé em Deus, mas quando as coisas apertam, pregador e presbiteriano toma célula, a situação aperta e fala, não, Deus não está me vendo, Deus está em silêncio para mim. Não, o silêncio de Deus é um aprendizado para a sua vida. E já reparou que Deus fica mais em silêncio quanto mais a gente precisa que Ele fala? Quanto mais a gente precisa da resposta, maior é o silêncio de Deus. Já olhou isso? Quanto mais precisamos, Jesus passou por isso, irmão. Na agonia da cruz, na hora de morrer, Ele olhou para Deus e viu o Senhor discurso e disse, ei, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu isso. O silêncio de Deus machuca as nossas vidas, não é isso? O afastamento de Deus nos entristece. Você ora, você peleja, você faz campanha e mais campanha, você faz propósito, você jejuma. Aí você não acredita, vou levantar na oração aqui, faz aquela oração mágica de crente cheio do Espírito Santo, é isso? Aquelas frases mágicas, vai lá, levanta, tem alguns sai até diante do espelho, hoje é o dia da minha vitória. Aí você levanta, cheio de ânimo, aí de repente o dia passa, aí quando você olha, tudo está do mesmo jeito. Olha para o céu e pergunta, Senhor, o Senhor me respondeu hoje, amém? Deus vai me responder. Aí vem para um culto como esse, hoje é a campanha, pastor Reinaldo vai orar por mim, e quando ele orar, ele vai me ver lá, eu vou dar glória alta, eu vou espernear, mas vai me ver. Aí passa o culto todinho, parece que nada aconteceu para você. O silêncio de Deus, ele nos fere. O silêncio de Deus, às vezes, nos deixa triste. O silêncio de Deus, às vezes, nos coloca em situação de olhar para um lado e para o outro. Sabe uma coisa? Eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu vou jogar tudo para o
alto. Já aconteceu isso comigo. Minha esposa é testemunha. Eu não vou pregar mais não. Eu não vou pastorear mais não esse negócio. Sabe uma coisa? Eu vou largar tudo. Aí Deus vem. Você olha para um lado, olha para o outro. Não, ele vai falar comigo na igreja. Chega lá, não acontece nada. Deus fala com todo mundo, menos com você. Você está desse jeito? Sua situação está parecida? É o silêncio de Deus. E os discípulos experimentaram isso no meio do barco. A situação apertando, as ondas entrando dentro do barco, o barco afundando, a tempestade se aumentando, a situação complicou, não tinha mais jeito. Eles olharam e viram Jesus dormindo. Jesus estava em silêncio. Quem sabe alguém poderia dizer: o milagre de ontem foi maravilhoso. Hoje ele operou um grande milagre, mas agora nós vamos morrer nesse barco. Quem sabe alguém poderia até despedir: que bom, trabalhamos até aqui juntos, cultuamos juntos, não é isso? Começaram a despedir, dizendo: já era para nós, vamos perecer. Mas alguém se incomodou com aquela situação. Alguém sensibilizou por aquela situação. Deixa eu te dizer uma coisa para você nessa noite. Enquanto você acha que não tem mais jeito, nem você quer buscar mais, porque não vê mais resposta de Deus para sua vida, tem alguém que Deus já preparou para sensibilizar pela tua situação. Irmão do seu lado já pode acompanhar o teu sofrimento. Quando você achar que acabou as forças, não tem mais jeito, já era, você não tem mais nem força para orar, não olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém. Tem alguém lá na madrugada que lembra do seu nome. Tem alguém na oração que lembra de você. Tem alguém que pega o depósito dos votos e das orações, o caderno da oração, e começa: Senhor, aquela irmã, Senhor, o barco dele já está cheio, ó Deus, socorre ele. Tem alguém que se incomoda por você, tem alguém que intercede por você. Você não está só, mesmo que a tua força está pequena, ou até mesmo se esgotaram. Deus sempre tem alguém que ora por você, que luta por você, que intercede por você. Não dá para o seu irmão e diga para ele: acorda, irmão, porque agora que o negócio vai ficar bom. Tem alguém que cuida de você, tem alguém que ora por você. E se até hoje não tem, conta comigo, porque eu vou te abençoar. Pode dizer para o irmão, dizer para ele assim: eu vou ser uma bênção na sua vida agora. E eu vou profetizar para você. Levante a mão para o céu. Em nome de Jesus, dotado pelo dom da profecia agora, eu ministro sobre a tua vida e transmito para você uma unção profética, para quando você transferir para o irmão da esquerda, para o irmão da direita, ele vai sentir um poder tão grande que ele não vai suportar, e vai levantar, e vai saltitar pelo Senhor, e vai glorificar o nome do Senhor. Agora pega o seu dedo assim, ó, e aponta para o lado esquerdo. Diga para ele, diga para ela assim: olha, Deus já encomendou a tua vitória. E quando a tua força se acabar, conta comigo, porque eu vou ser o teu intercessor. Não tinha mais jeito, pastor. Imagina comigo a cara do Pedrão, reclamando, queixo duro. Não vamos acordar o mestre, porque nós somos pescadores e ele é carpinteiro. O que é um carpinteiro? Carpinteiro entende de madeira, não entende nada de barco, não é isso? O que um carpinteiro vai ajudar aqui? Quando ele olhou para um lado, para o outro, ele disse: não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu preciso acordar o carpinteiro. Alguém olhou e disse: rapaz, Pedro pode ser um bom pescador, Pedro pode
saber de tudo sobre pesca, tudo sobre mar. André, João, nas suas experiências, pode saber tudo sobre o mar. Mas não tem mais que uma coisa: eu preciso acordar o Mestre. Eu preciso acordar Jesus. Por quê? Porque nós vamos morrer. Porque na força humana não tem jeito. É aqui que entra Deus. Quando as tuas forças se acabarem, quando não tiver mais balde para você tirar, quando os teus braços se cansarem de tanto balde você jogar fora, aí entra Deus. E o que você deve fazer? De repente, alguém está aqui remando no leme do barco, aí olha para trás e vê lá na proa do barco Jesus dormindo. Aqui que você vai entender o silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio? Porque Ele precisa que você se aproxime mais dele. Eles estavam aqui na frente remando, e Jesus lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca deixa Deus em segundo plano na sua vida. Quando você deixar Deus em segundo plano, Ele vai ficar em silêncio para você. Para você entender que lá na frente, remando, ô mestre, me desculpa, eu tenho que voltar lá atrás. Está entendendo o que Deus está falando? Eu tenho que voltar lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Sabe por que Deus está em silêncio para você? Você não recebeu a sua vitória ainda? Porque você se adiantou demais de Deus. Você colocou as suas coisas na frente. Você colocou os teus planos em primeiro lugar. Vamos voltar atrás do barco? Vamos voltar para a proa do barco. O silêncio de Deus vai ser rompido nesta noite. E eles voltaram, porque precisaram chegar perto de Jesus. E quando eles voltaram, eles despertaram. Mestre! Segunda coisa, porque Deus fica em silêncio. Primeiro, é para você aproximar dele. Diga para ele: Deus está em silêncio, para que você se aproxime mais dele. Qual é a distância que você está dele? Qual é a distância que te impede do seu milagre? Depende de tudo isso. Mas nessa noite é noite de voltar. Volte. Jesus está no mesmo lugar onde ele ficou. Por abaixar. E eles se aproximaram dele. Chegaram próximo dele. E quando chegaram, ele disse: Mestre. Segunda coisa, disse: Mestre. Chegou perto de Jesus e disse: nós estamos perecendo. Nós estamos morrendo, mestre. A segunda coisa é para você se aproximar da primeira. E a segunda, para você reconhecer que sem Ele você não pode nada. Vamos encher disso e falar assim: você, como Joaquim diz, você sem Deus, você não pode nada. Reconheça que Deus é tudo na sua vida. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa da ajuda dele. Eu já ouço o silêncio de Deus sendo rompido nessa manhã. Mestre, nós estamos perecendo. Em outras palavras, Mestre, socorre-nos, porque precisamos da tua ajuda. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem a tua ajuda eu vou morrer. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Reconheça, desça do orgulho. Ei, desça do pedestal. Não, eu vou conseguir. Não, ei, você não é nada. Você não passa de um barro. Você não passa de um pó. Você não passa de uma cinza. Sem Ele você é apenas um vaso que está no canto da casa jogado. Mas com Ele você é um vaso de valor, precioso, uma joia na mão do Senhor. Reconheça que você precisa dele. Levante a sua mão para o céu e diga assim: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso
Senhor, meu barco está afundando e eu preciso urgente da tua ajuda. Oh, nesta noite, ai meu Deus, eu quero profetizar na tua vida, na sua vida. Eu vejo pessoas aqui afundadas até o pescoço na dívida. Olha para um lado, o cheque está sem fundo, bate no banco e volta. Credores, eles estão na porta. Mas eu vejo aqui nesta noite também o agir de Deus chegando na sua vida. Se aproximando, porque o silêncio está rompido. A tua vitória chegou. De pés. Eu partilho para conclusão. De repente eles olharam, não tem mais feito. E eles acordaram, mestre, nós estamos morrendo, mestre. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai deixar o seu barco afundar para depois procurar Jesus? Ei, vai deixar o teu casamento perder, sua família ser destruída para depois procurar Jesus? Aproveitando o ensejo, Deus está falando com você neste lugar. Não saia de casa, desfaz a mala. Já tem gente aqui que já deixou no coração: se Deus não mudar a minha situação nesse culto, pastor, eu vou sair, eu vou chutar o balão. Quem é você? Como o Joaquim cantou, se Deus fizer, ele é o quê? E se ele não fizer? A tua atitude não vai mudar em nada o caráter de Deus. Oh, mestre, acorde, porque nós estamos perecendo. De repente parece que eu vejo Jesus levantando, olhando para um lado, vendo aquela tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa: o que para você parece uma grande tempestade, para Jesus é apenas uma brisa. O que parece uma revolta, para Jesus não passa de uma água tranquila, como a água de um copo. Sabe o que Deus está te dizendo? O que parece impossível para a sua vida, para Deus não é nada. Porque Deus não tem limitação. Deus não tem impossível para que Ele não possa. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ele já entrou na sua casa.